Olá, Deus abençoe vocês, seus lares, suas famílias e que Deus venha abençoar esse lugar onde você está agora, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero estar convidando vocês a estar se inscrevendo no nosso canal do YouTube. Estamos também no canal na plataforma do TikTok. E você se inscrevendo, você é sinalizado quando sair conteúdo novo, o qual estamos trazendo todos os dias um tema diferente. Pessoal, eu conto muito com o apoio de vocês para estar compartilhando nosso conteúdo, porque o objetivo do canal é esse, que venhamos a refletir sobre diversos temas à luz da palavra de Deus. E essa reflexão, ela não pode ficar só entre eu e você. E ela vem alcançar outras pessoas. E é nessa parte que eu conto muito com o apoio de vocês para estar compartilhando, comentando, sugestão de temas. Pessoal, comentários estão totalmente liberados aí para vocês expor a opinião de vocês, tá bom? E sugestão de temas também, para que a gente venha aprender junto aqui nesse canal, ok? E é claro, pessoal, também quero enfatizar, sempre estou tendo oportunidade, estou enfatizando no começo dos vídeos, sobre H Teodoro Personalizados. H Teodoro Personalizados é você querer surpreender alguém com um momento inesquecível. Personalização de caneca, relógio, quebra-cabeça, almofada, enfeite de Natal. Pessoal, bolinhas de Natal com foto dentro, é tudo personalizável, por isso que é personalizados. Natal tá aí, quero dar um presente, mas não sei qual. Pegue a câmera do teu celular, aponte para esse QR Code aqui e você vai ser direcionado para o Instagram do H Teodoro Personalizados. Aí você vai com certeza ter uma ideia de presentear essa pessoa que você tanto quer. Lembrando que a H Teodoro Personalizados personaliza pensando em você, ok? Pessoal, hoje nós vamos refletir sobre o tema: o que chama a atenção de Deus e o que nos afasta dele. Tem texto base ali, Isaías 59:1, versículo 1 e 2, Hebreus 11:6, Tiago 4:8. Vamos dar uma olhada o que a palavra de Deus nos diz sobre esse tema. Porque assim, pessoal, não sei se você já disse, ou ouviu alguém dizer, aquela frase assim: puxa, parece que Deus não me ouve mais. Só que na realidade, a pergunta bíblica não é apenas se Deus não é apenas se Deus fala, e sim o que chama a atenção de Deus e o que cria distância entre nós e Ele. Porque a palavra de Deus deixa claro que Deus não está distante por fraqueza, mas por princípios espirituais. Há atitudes que atraem o favor de Deus e há práticas que levantam muros espirituais. Então vamos para o primeiro ponto. O primeiro ponto é o que não é falta de poder de Deus. Vamos lá para o livro de Isaías. Livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então as iniquidades, os erros, os pecados, eles criam uma barreira entre nós e Deus. Okay? Então, exegeticamente falando, olhando ali no original do texto, a palavra separação vem do hebraico badai, que significa, badal, que significa dividir, criar, distância e apartar. Então, dividir, criar distância e apartar. O problema não é a mão de Deus curta, é o muro espiritual que nós mesmos levantamos. Segundo ponto, o que chama a atenção de Deus? Fé verdadeira, não uma fé religiosa, ok? Fé verdadeira. Porque ali no livro de Hebreus, bem conhecido,
Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz o quê? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, ou agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Então, a palavra fé aqui vem do original, do grego, pistes, que significa confiança ativa, entrega prática e dependência real. Confiança ativa, entrega prática e dependência real, não fictícia. Deus não se impressiona com a aparência espiritual, mas com confiança obediente. Exemplo: muitos falam de fé, mas vivem como se Deus não governasse as suas decisões. Isso é forte. Outro ponto, um coração quebrantado. Vamos para o livro de Salmos. Salmos capítulo 51, versículo 17. E diz assim, ó: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, quebrantado aqui vem do original no hebraico e quer dizer shavar, que significa esmagado, humilhado e sem orgulho. Não tem como um coração quebrantado ser orgulhoso. Tem que ser coração humilhado, esmagado, sem orgulho. Porque Deus resiste o soberbo, mas se inclina para o quebrantado. Ok? Outro ponto. Vamos ali para obediência prática. Livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. E diz assim, ó: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então, não adianta muito culto se não há vida transformada. Não adianta muito louvor se há desobediência deliberada. Falou tudo, né? Outro ponto, aproximação sincera. Livro de Tiago, capítulo 4. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Diz assim, ó: chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Eu sempre gosto de enfatizar, nos nossos momentos de reflexão, que as coisas com Deus é ação e reação. Chegai-vos a vós, é a nossa atitude, e ele se chegará a vós. Então Deus espera iniciativas nossas. Tem momentos diferenciados que podem acontecer, sim, mas a maioria das situações, dos casos, Deus espera uma atitude nossa, e essa atitude nossa que vai gerar uma reação no coração de Deus. Ok? Então é uma aproximação sincera. E o chegar aqui, no original, ele vem do grego enguizo, que significa aproximar-se intencionalmente, diminuir distância. Então, é se aproximar de Deus intencionalmente, com objetivo. Não perdido, não desorientado, mas é chegar com objetivo, intencionalmente, diminuir uma distância entre nós e Deus. Então, Deus responde movimento espiritual com presença espiritual. E aí nós vamos aqui para o ponto: o que nos afasta de Deus? Pecado não tratado. Livro de Salmos, capítulo 66, versículo 18. Diz assim, ó: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, pecado escondido não é esquecido por Deus, é acumulado. Outro ponto, amor ao mundo.
Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Por que é tão difícil você cumprir princípios? Porque aqui está falando do mundo, aqui não está falando fisicamente o planeta, tá? Aquilo que está sendo imposto no mundo. Hoje o certo é errado, o errado é certo. Hoje uma ótica conservadora, ela é errada. Porque outras óticas surgiram aí com suas ideologias e tal, tudo mais. E o conservadorismo, ou seja, aquilo que vem dos bons princípios bíblicos, eles estão sendo vistos como coisas negativas. E pode observar, pessoal, que a maioria das pessoas que usam versículos bíblicos para criticar uma ótica que cumpre aquilo que a palavra está dizendo, elas usam texto fora de contexto. Porque não tem como você usar texto sem o contexto dele. Por isso que nós temos que analisar a palavra. Então, é usado versículos a favor de outras ideologias, outras ideias que se impõem como o correto e o verdadeiro. E os bons princípios, a ótica, o agir, a conduta que a Bíblia nos ensina a termos, ela é vista como algo negativo e que não faz sentido nos dias de hoje. Então, portanto, qualquer um que quiser ser amigo disso, constitui-se inimigo de Deus. Tem como você servir a dois senhores, não tem como. Vamos lá. Então, não dá para ter Deus como prioridade e o mundo como um senhor, né? Outro ponto. Religiosidade sem transformação. Livro de Mateus. Mateus, capítulo 15, versículo 8. Diz assim, ó: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Fala, mas não, a coerência com o coração não bate. Então, Deus não quer performance espiritual, quer um relacionamento real. E aí nós vamos aqui para um tópico: apartando o que nos afasta de Deus. E vamos lá para o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Onde que está aqui? Embaraço é o que mais acontece. Principalmente por falsos profetas. Pessoas que se dizem cristãs e só fazem passar vergonha. E aí as pessoas muitas das vezes generalizam, como se por causa de um ou dois, todo o meio fosse problema. Imagine que você mora num quarteirão e só você é de bem. E os seus vizinhos são tudo pessoas do mal. Quem está de fora e não tem interesse ou não quer ter trabalho de te conhecer, vai ver o todo como mal. E você vai estar incluído nisso, mesmo sendo uma pessoa boa. Então nós temos que tomar cuidado com generalizar as coisas. Todos os meios, em todos os lugares, tem os bons e os ruins. E a Bíblia é enfática, dizer que no meio do trigo também tem o joio. Também tem. Então, que não venhamos a ser pessoas generalistas, mas que venhamos a entender que não é por causa de um, de todo o meio
é errado, ok? E a palavra embaraço aqui vem do grego ongu, que significa peso desnecessário, algo que atrapalha a corrida. Veja, atitudes aí totalmente reprováveis à palavra de Deus, e com certeza a ótica de Deus aí é algo que atrapalha essa corrida, porque nós estamos numa corrida com um final só, está com o Pai. Então, nem tudo é pecado, mas nem tudo aproxima de Deus. E aí vem um ponto aqui bem interessante: como viver uma vida que chama a atenção de Deus. Então vamos lá, receitinha de bolo. Fé vivida no cotidiano, arrependimento contínuo. Por que contínuo? Porque nós estamos a errar todos. Santidade prática, obediência mesmo quando dói, relacionamento com Deus. Não ritual, tá? Não é fazer um ritual para que Deus venha chamar a atenção de Deus. Deus não quer ritual, Deus quer relacionamento. E tem uma referência bem interessante, no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 29, e diz assim: ó, o Senhor está longe dos ímpios, ímpio é quem pratica impiedade, mas a oração dos justos escutará. Okay? E com isso, pessoal, nós chegamos aqui à conclusão. Deus continua atento, o céu continua aberto, mas quem decide se aproximar ou se afastar somos nós. Se afastamos o pecado, Deus se aproxima. Se tratamos o coração, Deus manifesta a sua presença. De novo, olha só que interessante isso aqui. Se afastamos o pecado, Deus se aproxima. Se tratamos o coração, Deus manifesta a sua presença. E ali no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, diz assim: ó, e buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Amém, pessoal? Bem objetivo, né? Então, Deus continua atento, o céu continua aberto. Quem decide se aproximar é você, é eu. Se nós vamos se aproximar, se afastar. Se afastamos o pecado, Deus se aproxima. Se tratamos o coração, Deus manifesta a sua presença. Bem, pessoal? Essa palavra falou com você, assim como falou comigo aqui. Meu coração, mande para alguém, compartilhe essa reflexão. Seja um canal de bênção sobre a vida de alguém, tá bom? Pessoal, comentários estão liberados, como eu falei, estão totalmente abertos aí para você expor a sua opinião, o que você achou, deixou de achar, o que você concorda, discorda, e sugestão de temas, pessoal. Coloquem sugestão de temas aí, para que a gente venha aprender junto aqui no nosso canal, tá bom? Pessoal, então é isso, por hoje é só. Que Deus venha abençoar cada um de nós, nos dando sabedoria, entendimento e discernimento, para que venhamos ser os melhores que nós podemos ser na ótica de Deus, ok? Deus abençoe, fiquem com Deus e aguardo vocês. Nosso próximo momento de reflexão, se assim o nosso grande Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.